teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Bendito seja o Senhor, a nossa razão de vida, de esperança e toda a nossa possibilidade de existência. Quero, depois de cantar esse refrão tão lindo e de fazer dele a declaração para o nosso início deste culto, quero ler com você o texto da palavra do Senhor que está no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4 inicialmente, e depois o versículo 12, quando nos diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Meu desejo, meu querido, minha querida, é que todos nós suportemos felizes na felicidade que procede somente do Senhor, alegres, suportemos bem as provações desta nossa vida, e principalmente as provações que são consequência da nossa fé, razão da nossa esperança. Quero orar com você para que nós possamos seguir com o culto e com a adoração ao Senhor. Pai de amor, te agradecemos, Senhor, porque nós temos conosco um Deus maravilhoso. Temos conosco o Senhor, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Temos conosco, Senhor, uma rocha inabalável. Temos conosco uma alegria circunstancial. Uma alegria, Senhor, que independe de qualquer circunstância, de qualquer coisa que nós estejamos vivendo, de qualquer situação, de qualquer momento. Te louvamos, Senhor, porque independente daquilo que nós estejamos passando, nós temos comunhão contigo, uma comunhão gerada através do sangue de Jesus, a comunhão perfeita que Cristo, o nosso Senhor, nos permite. Te louvamos, Senhor, porque nesta comunhão, em meio à adoração, em meio ao louvor, que o teu povo rende, entrega, tributa ao Senhor, existe a ação do teu Santo Espírito. Existe a ação de Deus, meu irmão, minha irmã. Existe a ação de Deus aí no seu lar, na sua casa, onde você estiver acompanhando este encontro nesta noite. Existe a ação do Senhor aí sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas aqui, enquanto nós preparamos esta transmissão. Existe a ação de Deus, porque o nosso Deus não conhece limites, o nosso Deus não está restrito, condicionado a um local. O nosso Deus é maravilhoso, maravilhosamente perfeito. E eu quero exaltá-lo, esse Deus que venceu a morte, e quero te convidar a que juntos celebremos o rochedo da nossa salvação. Celebremos ao Senhor, o nosso Deus maravilhoso, nos rendendo diante da cruz de Cristo, em adoração.
Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar. Em todo tempo, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, sim, Senhor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro
sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome de Jesus. Santo nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja, Senhor, o teu nome, do Deus que venceu a morte, do Deus que nos dá esperança nesta vida e para a vida eterna. Que lindo nome o Senhor tem, Senhor Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Deus Santo, o teu trono está acima, Senhor, de toda e qualquer circunstância, de todo e qualquer governo. O teu nome é maravilhoso, está acima de todo e qualquer nome. E é ao nome de Jesus, ao poderoso e majestoso nome de Jesus, que nós rendemos todo louvor, toda adoração, e a quem nós confiamos as nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, graça e paz.
Bendito e exaltado, glorificado seja o nome do nosso Deus, que a morte venceu, a morte Ele venceu. Que loucura é essa? Vencer a morte. Essa é a mensagem da cruz, mensagem poderosa, mensagem que em 1 Coríntios, o capítulo 1, versículo 18, diz que essa mensagem, a mensagem da cruz, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O poder de Deus venceu a morte. Exaltado seja o seu grandioso e eterno nome. Que bom ter essa certeza. Nos traz um regozijo, coragem, perseverança, determinação. É isso que o Senhor espera do seu servo. É isso que o Senhor espera daqueles que creem em Jesus como Filho de Deus. Maravilhoso, sensacional. E aqui estamos, com a permissão deste Deus, para juntos, assim Ele permitir, terminarmos o capítulo 6 de Esdras, capítulo que nós começamos, o capítulo divisório do livro de Esdras, aonde o auge, o êxtase total, a manifestação pública dos servos do Senhor em relação àquilo que até então ele tinha permitido, que era a reconstrução do templo. Houve uma sugestão. Tatenai, um governador, sugeriu que Dario verificasse, para ver se era verdade aquilo que os remanescentes tinham dito a ele, quando Tatenai abordou ali os servos de Deus em plena obra do Senhor. Dario seguiu a sugestão de Tatenai, foi, verificou os arquivos reais e ali ele encontrou um édito, encontrou um decreto de Ciro, permitindo que os remanescentes reconstruíssem o altar e o templo. Após Dario verificar, ele volta a Tatenai e traz uma decisão. Decisão é essa, que dizia a Tatenai e os seus companheiros para que eles ficassem longe, para que eles não interferissem naquilo que os servos do Senhor estavam fazendo. E mais, Dario promulgou um outro decreto, fazendo com que toda despesa fosse paga pelos impostos arrecadados do povo a qual Tatenai até então administrava. E mais, Dario disse que não somente a despesa, mas que todo o recurso para que os sacrifícios fossem feitos, Tatenai e os seus companheiros precisavam fornecer aos servos do Senhor. E mais, não parou por aí, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Dario disse que Tatenai devia também fazer com que ninguém, exatamente ninguém, interferisse ou mudasse a ordem que Dario estava dando. Porque qualquer um que tentasse mudar aquilo que Dario tinha dito, seria considerado um criminoso, seria condenado por crime doloso, era considerado um crime hediondo,
E a punição para esse crime era uma punição de extrema vergonha. Daí então, Tatenai volta, cumpre aquilo que Dario tinha dito, e o povo, os líderes dos judeus, encorajados pela pregação de Ageu e Zacarias, continuam prosperando e alcançam o ápice daquele momento, que era a reconstrução do templo. Aliás, irmãos, ainda dentro dessa introdução, qual a mensagem que tem nos encorajado neste tempo? Aonde eu e você temos buscado encorajamento? Qual o tipo de mensagem que nós temos ouvido e aprendido para continuar avançando, prosperando na obra de Deus? Essa é uma pergunta que nos surgiu agora, depois desse ápice, desse auge da reconstrução. Todo o povo, juntamente com os líderes, se reúnem e celebram ao Senhor. Dedicam ali naquele momento uma festa de celebração a Deus. Os sacerdotes, os levitas, se purificam e todos puros, num só corpo, como um só homem, parte para uma outra etapa desta reconstrução. E é exatamente nesta outra etapa que nós entramos agora. Capítulo 6 de Esdras, a partir do versículo 19. Esdras, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 22. Está escrito assim: no 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do Egito, do exílio, comeram ao cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermentos, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Senhor, bendito e exaltado seja o teu nome, por esta palavra tão poderosa, por toda a revelação que nos alcança até hoje, iluminados pela ação miraculosa do Espírito Santo do Senhor, nós conseguimos aprender e extrair para as nossas vidas aprendizado e princípio para continuar nesta caminhada. Mas ainda, Senhor, precisamos de Ti, porque sozinho nós não conseguimos. Ajuda-nos a compreender e entender ainda mais aquilo ao qual o Senhor tem nos ensinar para o louvor da Tua glória. E essa oração nós fazemos no nome de Jesus, que vive e está reinando sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém. O que nós vimos até aqui, irmãos? Nós vimos até aqui o relato de Esdras sobre o primeiro retorno e as suas repercussões, o término da reconstrução e logo após um tom festivo de gratidão a Deus. A narrativa, até então, do capítulo 6 e do versículo 18, termina com a consagração do templo, termina com a festa das dedicações. Mas existem 2 aspectos inseridos nessa porção que nós lemos, que vai do versículo 19 ao versículo 22, que nos trazem muito ensinamento. Ainda mais às vésperas de uma festa que nós
celebramos muito dentro daquilo que nós comemoramos. Provavelmente essa seja, numa ordem hierárquica, a segunda festa. E qual festa é essa? A Páscoa, irmão. Páscoa. O Senhor nos dará a oportunidade, nesta noite, de entendermos muito mais o verdadeiro sentido da Páscoa. E era exatamente isso que Esdras nos narra, exatamente isso que o Espírito Santo de Deus tem a nos ensinar a partir dessa perícope. A menção dessas duas festas é importantíssima. Essas duas festas, elas são de extrema importância. Por quê? Porque as circunstâncias que envolvem esse momento e essa festa são circunstâncias que faz com que nós e aquele povo lembremos de um momento da história bíblica. E esse momento é exatamente o Êxodo. Tanto no aspecto libertador, quanto no aspecto purificador. E é a partir daí que nós vamos mergulhar no texto bíblico. Festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela está diretamente relacionada com a 10ª praga, a morte dos primogênitos, quando o faraó definitivamente liberta o povo. A festa da Páscoa, ela marca um momento decisivo na história de Israel. Só para que a gente consiga entender um pouco mais, os descendentes de Abraão, que já estavam no Egito, isso desde José, e José, em sua bondade, convoca a sua família para que naquele tempo, um tempo de fome, permanecesse no Egito, num total de 70 pessoas da família de José. Essa família cresce, esse povo cresce e se torna uma multidão, se torna um grande povo. Mais de 4 séculos depois, essa grande multidão, e só para que nós tenhamos uma noção, 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, são libertados, saem de um período de escravidão. O feriado da Páscoa, a festa da Páscoa, neste momento, tanto quanto em Êxodo, comemora a redenção, o resgate de Yahvé, o resgate de Deus à nação de Israel, resgate de um período enorme de escravidão. A Páscoa, essa comemoração, cruzou muitos e muitos séculos. Todos os anos, os judeus comemoravam, ou comemoram ainda a festa da Páscoa, uma festa judaica. Eles tinham o cuidado de celebrar essa festa. Porém, essa festa, ela não tinha um fim em si mesmo. Não era simplesmente uma celebração por celebração. Não era simplesmente um momento de reunião onde o povo de Deus se reunia para juntos se alegrarem. Sim, havia um motivo de alegria, mas esse motivo, ele era um motivo maior, ele era um motivo excelente. Por exemplo, para que a nossa mente ela fique muito mais clara nessa linha de raciocínio, a última Páscoa celebrada antes de Esdras escrever e deixar muito claro para nós e para aquele povo, a última Páscoa ela tinha acontecido 100 anos antes deste momento. E qual foi o momento em que essa Páscoa aconteceu 100 anos antes? O rei Josias, e essa narrativa está no livro 2 Crônicas, o capítulo 35, versículo 18, promoveu uma grande reforma no povo de Israel. Josias, neto de Manassés, um rei totalmente idólatra, filho de Amon, um outro rei que desagradou totalmente ao Senhor, porém Josias, é o que a Bíblia nos diz, fez aquilo exatamente que Davi tinha feito, exatamente aquilo que o seu predecessor, aos olhos de Deus, que foi Davi, tinha feito e agradou o Senhor. Josias, ele arrancou o povo de um momento
de extrema idolatria. Ele arrancou o povo por meio da palavra de Deus, depois de perceber que eles estavam caminhando longe do Senhor, e Josias foi o primeiro a rasgar as suas vestes e reconhecer o quanto que os seus antepassados desagradavam a Deus. Josias então promove a reforma religiosa. Josias então quebra os altares, queima os postes de idolatria, e ali Josias celebra a Páscoa. Josias sacrifica ao Senhor, comemorando o retorno às Santas Escrituras, comemorando o retorno à palavra e à devoção a Deus. Josias se arrependeu e conduziu ao povo ao arrependimento. Depois de 100 anos, agora aqui em Esdras, como parte do processo de renovação, como parte do processo de restauração, como parte do processo de livramento, de proteção e de purificação, este povo, conduzido por Zorobabel, novamente celebra a Páscoa. O povo reconheceu de que Deus mostrou e não permitiu nenhum tipo de destruição àquele povo. Deus cuidou e libertou aquele povo. Israel passa a novamente celebrar a Páscoa ao Senhor. Novo nascimento, libertação. Havia uma comemoração muito forte, muito evidente, pela anulação da escravidão. Escravidão essa que naquele momento eles lembravam do que eles tinham passado no Egito. Escravidão essa que até então eles tinham passado no cativeiro babilônio. Mas naquele momento, conduzidos por Zorobabel, eles celebravam novamente a libertação da escravidão espiritual. Israel estava novamente livre. A festa judaica, naquele momento, simbolizava, como uma sombra daquilo que viria a acontecer, a morte de um cordeiro pela libertação. Cordeiro esse que Deus não tinha somente providenciado naquele momento. Cordeiro esse que providencialmente Deus trouxe a Abraão e Moriá, substituindo de forma suficiente a Isaque. Cordeiro esse que Deus providencialmente tinha trazido e substituído a família representada em Abraão. Cordeiro esse que em Isaías 53 é apresentado como servo sofredor. Cordeiro esse que suficientemente substituiu toda uma nação. Festa, Páscoa, celebração da anulação da escravidão. Páscoa, festa, celebração da redenção, celebração do resgate de Deus. Festa, Páscoa, celebração pela ação substitutiva de Deus em favor do seu povo. Era isso que aquele povo comandado por Zorobabel até então estavam comemorando. Libertação, purificação, transformação de cativeiro. É isso que o povo de Deus precisa celebrar. A verdadeira Páscoa, ela está e consiste no reconhecimento de quem era antes de Cristo, de quem era antes da redenção de Deus e de quem é após esse resgate, após essa redenção. Purificação
nova vida, nova perspectiva, nova esperança. É isso que nós vemos do versículo 19 do capítulo 6 de Esdras ao versículo 20. E quem poderia participar? E quem pode participar desta tão bela celebração? Versículo 21. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro pascal, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas imundas dos seus vizinhos, gentios, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Quem tinha o aval de participar naquele momento daquela celebração, da festa da Páscoa, eram aqueles que reconheceram a necessidade do retorno, eram os remanescentes que reconheceram a ação de Deus, e não somente retornaram, mas retornaram e se separaram das imundícias ali já existentes. Eram aqueles que voltaram, é que diz o versículo 21, e ao se separar-se de toda aquela imundícia, de toda aquela sujeira, buscaram ao Senhor. Esses eram os que podiam participar da festa da Páscoa, reconhecendo de que o Senhor trouxe de volta, e ali houve libertação, transformação, anulação do pecado, nova esperança, nova vida, mas não para por aí. Havia também a necessidade consciente, em obediência a Deus, em referência, de se separar de tudo aquilo que desagradava a Deus. Havia necessidade de se ter uma vida de entrega total aos mandamentos do Senhor. Esses tinham a entrada livre para participar da festa da Páscoa. Todos os que se separavam da imundície dos pagãos da terra, isto é, essa separação ficava muito clara, muito evidente, através das ações, e não somente através da palavra, e não somente do reconhecimento de Deus dentro do que há no coração, mas as evidências, as ações, os frutos, a postura, o comportamento, a maturidade, é que mostravam que de fato, aqueles que retornaram, faziam questão de se separar de toda a prática pagã, de todo paganismo, de toda idolatria. Esses podiam e deviam participar da Páscoa, não apenas renunciando uma questão cultica, não apenas renunciando uma questão de apenas palavras idólatras, mas havia um reconhecimento de se submeter a Deus, havia um reconhecimento, uma condição indispensável para se participar da Páscoa, era o comprometimento, uma vida comprometida em adoração, em submissão, em obediência ao libertador, ao resgatador, ao purificador. Esses são aqueles que podem participar da Páscoa. Esses são aqueles que diante do Senhor estão íntegros na totalidade de participar da celebração tão importante para o povo de Deus. Muito mais do que apenas uma questão verbal, era uma questão
posicional, de se tomar uma posição entre continuar convivendo com as práticas pagãs, se sujando de toda a imundícia, não resistindo a tudo aquilo que era inserido dentro do povo. Isso eles já tinham feito, eles já tinham passado por isso lá atrás. Por isso que o Senhor permitiu o cativeiro. De maneira nenhuma eles iriam se comportar desta forma. É só nós lembrarmos um pouco mais atrás, os capítulos anteriores e alguns versículos atrás, quando alguns daqueles pagãos se ofereceram para ajudá-los, eles disseram: não cabe a vocês, cabe a nós. Posição, determinação, convicção. Porque há um que permitiu ao povo se colocar dessa forma. E esse é Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Poucas vezes na Bíblia nós vamos ver narrativas como essa, de que o povo, como um homem só, se dispôs diante do Senhor. Poucas vezes nós vamos ver narrativa na Bíblia como essa, de que o povo em um propósito só, com essa frase, como um homem só. Unidade, totalidade, unificação. É isso que a libertação, é isso que a liberdade que o Senhor nos dá proporciona. Corpo, total, inteireza, como um homem só. Versículo 22. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando a dar-lhes forças para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Outra festa, muito importante, outro aspecto que liga diretamente ao Êxodo. Festa dos pães sem fermento. Celebraram a festa com alegria. Por quê? Porque o Senhor converteu quem? O coração do rei. O Senhor transformou o coração do rei. O coração do rei da Síria ficou favorável ao povo de Deus. A disposição favorável que Dario evidenciou em relação aos judeus, a alegria religiosa que tão notavelmente caracterizou a celebração dessa festa, foi testemunhada por expressões. Deus, cujo o poder é soberano, a graça que converte, produz uma mudança total e maravilhosa no coração do rei da Síria. O rei tão poderoso, que outra hora queria impedir que essa obra avançasse, agora, por ação de Deus, estava favorável à obra, estava para ajudar a causa do povo. E não somente houve uma conversão interna, mas as atitudes de Dario evidenciavam, houve uma reversão política naquele momento. Houve uma transformação externa. Os persas, eles tinham conquistado os assírios e os babilônios. Muitos erros eles tinham cometido sobre o comando de Ciro, de Dario, mas ali, Dario se fez aproveitar da oportunidade motivada por Deus, para que todos os seus erros fossem revertidos em favor do Deus de Israel. A reverência do monarca persa, ao liberar o indício de um favorecimento ao povo de Deus,
era a coroação, era a maior evidência de que o cativeiro, de fato, havia se encerrado. De que o cativeiro, verdadeiramente, não teria nenhum tipo de possibilidade de retorno. Mas espera aí, vamos entender a festa dos pães sem fermento. Festa essa que era celebrada logo após a Páscoa, 7 dias de festas, aonde, para se comer juntamente com o cordeiro, o pão não poderia ter fermento, e não somente isso, deveria ser acompanhada de ervas amargas. Fermento simboliza, neste momento, maldade, corrupção, impureza. As ervas amargas, elas traziam à memória o período de amargura que o povo tinha passado no cativeiro, que o povo tinha passado em Êxodo. Então, o fermento do coração do rei da Síria tinha sido expurgado. A amargura daquele rei tinha sido expurgada. Conversão, transformação, aspectos purificadores e libertadores, ligados diretamente ao período de Êxodo, quando Deus, com mão forte, arrancou o seu povo, depois de 430 anos de escravidão, 4 séculos de sofrimento, 4 séculos de dor. E o mais notável, o mais formidável, é que se nós formos lá e lermos Êxodo 12, nós vamos ver que depois dos 430 anos, quando o Senhor estabelece a Páscoa por meio do legislador, Ele diz que haveria um primeiro mês. Que loucura é essa? Como? Primeiro mês, depois de 430 anos. O Senhor estava mostrando para o povo de Israel de que aqueles 400 anos, 430 anos, não eram anos de vida, mas que a partir daquele momento, em que Ele os libertou, os purificou e deu a eles uma nova possibilidade de vida, eles começaram a viver. Eles voltaram a ter vida. Daí, cronologicamente falando, o calendário foi mudado. E para aquele povo, para Deus, houve o primeiro mês de vida, de transformação espiritual e física. Vamos raciocinar. A Páscoa, ela representa liberdade que traz vida. A Páscoa, ela representa purificação que traz liberdade. A Páscoa, ela representa um novo nascimento a partir do momento em que o Senhor liberta. Perceba de que a celebração não tem um fim em si mesmo. A celebração, ela tem um fim maior e um propósito excelente, que é evidenciar essa tão
grande e maravilhosa graça expressa por meio de Deus. É isso que Zorobabel, juntamente com o seu povo, estava naquele momento celebrando. Mas o grande detalhe é que quando o Senhor fala para que eles comam o pão sem fermento lá em Êxodo e comam a erva amarga, não pense vocês que eles sentaram para comer. Não, eles comeram apressadamente porque eles precisavam sair daquele local, eles precisavam sair do Egito. O Senhor orientou que eles comessem apressadamente. O Senhor tem pressa em libertar. O Senhor tem pressa em dar liberdade. O Senhor tem pressa em favorecer o seu povo, uma vez aquele povo reconhecendo o seu senhorio. O Senhor tem libertação a nos dar. E não só dar, mas pressa em dar. Soberania de Deus. Soberania do Senhor. Providência. Provisão. E como essa Páscoa, celebrada lá em Êxodo, depois em 2 Crônicas, um momento anteriormente lá em Josué 5, depois Samuel, como essa Páscoa aqui, que Josias celebrou em 2 Crônicas e agora Zorobabel celebra em Esdras 6, como ela nos alcança? Como hoje essa Páscoa chega até nós, como o povo de Deus? Como a Páscoa, uma festa judaica, começou a fazer parte do cristianismo. João, capítulo 1, versículo 29. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jesus, a Páscoa deixou de ser somente uma festa judaica, mas passou a ser uma celebração cristã. Passou a ser inserida no cristianismo. Substituição. E não somente agora por uma pessoa, e não somente agora por uma família, e não somente agora por uma nação, mas por todo o mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele fecha a porta para a festa somente judaica e abre a porta universal para a celebração da Páscoa. Jesus, ele transforma por meio do sacrifício salvífico na cruz, e antes de ir, e um momento ali em Jerusalém com os seus discípulos, comendo o cordeiro pascual, Jesus parte o pão, serve o vinho, e ali ele simboliza que não mais eles celebrariam a Páscoa judaica, mas que no momento em que ele substituísse aquele povo na cruz, eles celebrariam a ceia em memória da morte de Cristo. O povo de Deus não celebra mais a Páscoa judaica, mas o povo de Deus celebra a vida eterna em Jesus, por meio da ceia, em memorial dele. Jesus
é o marco na transformação. Jesus determinou que não mais se comeria a Páscoa, mas ele, como cordeiro, como sacrifício perfeito, substituiria a todos, para que ele, como cordeiro pascal, o sacrifício perfeito, trouxesse em definitivo liberdade, libertação, purificação e vida eterna. Paulo, o homem que transliterou todos os ensinos de Jesus, aonde ele passou, nos ensina isso. Paulo, um homem que bateu no peito e disse: ei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, nos simplificou essa aplicação e esse aprendizado. Libertação do pecado. É isso que a Páscoa precisa evidenciar para nós. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: livrem-se de todo o fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Agora, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade. Fermento velho, vida velha. Fermento velho, corrupção, paganismo. Quando Paulo traz nesse momento, e nós bem conhecemos o contexto maior do capítulo 5, um contexto de imoralidade sexual dentro da igreja, e aqueles que tinham conhecimento dessa imoralidade se vangloriavam por uma tolerância espiritual e mantinham ali entre aquele que estava cometendo esse pecado, e não somente cometendo esse pecado, mas contaminando o restante ali da igreja do Coríntio. Paulo diz de que eles não eram mais fermento velho. E essa imagem que Paulo traz, ela é tirada exatamente deste momento da história de Êxodo. Antes do povo sair, antes do povo ir embora do Egito, eles precisavam vasculhar a sua casa para ver se não tinha isso apressadamente, nenhum tipo de fermento. Eles tinham que limpar a sua casa. Cada partícula de fermento, isso antes de matar o cordeiro da Páscoa. Paulo está nos ensinando, como cristãos, que devemos buscar a pureza em todo momento, continuamente, perseverantemente. Paulo diz que nós não somos mais fermento velho. Há uma vocação cristã, livres do fermento do pecado e da morte. É isso que Paulo está dizendo à igreja em Corinto, referindo-se que a igreja naquele momento era uma massa sem fermento. E ele pede naquele momento que aquele povo da igreja de Corinto correspondesse a esse estado, um estado sem fermento. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado. Então, a nossa atitude precisa ser, a atitude da igreja de Corinto precisa ser uma atitude sem fermento. Porque somos massa sem fermento. Naturalmente, Paulo estava ensinando a igreja de Corinto
que não era somente uma questão da Páscoa judaica, mas era uma questão da Páscoa cristã. E não somente em tempo determinado, mas o tempo todo. Nova vida o tempo todo, em todo tempo. Celebrar a liberdade todo o tempo. Levar uma vida de alegria, uma vida de dependência. Isso por causa da obra consumada na cruz. Nós não podemos, e os cristãos de Corinto não poderiam viver apenas de períodos sazonais. Eles tinham que viver na integralidade, na totalidade, reconhecendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos, como um só corpo. Nenhuma parte do corpo poderia admitir fermento velho. Cristo já foi sacrificado, ao passo que, se há ainda, depois do sacrifício do Cordeiro perfeito, algum tipo de fermento velho, esse fermento teria que ser removido daquele convívio. Teria que ser expurgado daquele convívio. Nova vida em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo diz isso também, na sua segunda carta aos Coríntios. Qual a lição que nós tiramos? Qual é a conclusão que nós chegamos? Purificação. Há um purificador que espera nos encontrar puros diante dele, purificados das impurezas cerimoniais, purificados da contaminação habitual de uma natureza humana. Sabe aquele nada a ver? Nada a ver, nada a ver, não é assim, nada a ver, nada a ver. Fermento velho. Sabe aquele não é assim, não é assim. Isso era naquela época, isso era naquele... Fermento velho. Fermento velho. Purificador, libertador, Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Aprendemos também que a separação, santificação, no momento cultico ao Senhor. E não somente neste momento, mas em toda a vida cristã prática do servo de Deus. Sem sincretismo, sem herança de outras religiões antes da conversão, sem misticismo. A vida cristã precisa ser uma vida de pureza. O culto prestado ao Senhor precisa ser um culto puro, sem miscelâncias, sem herança de outras religiões. Alegria por causa de um convertido. O povo se alegrou, porque o rei da Síria se converteu. Isso é sensacional, isso é maravilhoso. O povo se alegrou, porque houve conversão naquele período. Isso por causa do purificador. Isso por causa daquele que traz a purificação. E o que nós aplicamos às nossas vidas nos dias de hoje? Isso muito claro, muito claro. Malícia, ela é o oposto da sinceridade. Sinceridade, ela não permite que o fermento velho, o fermento antigo, se misture com o novo. A maldade, ela é o oposto da verdade. Verdade essa que não permite que a maldade, que é o resultado da malícia,
seja praticada. Sinceridade, ela praticada literalmente, ela evidencia quem é o nosso Senhor. A sinceridade, examinada à luz da palavra de Deus, ela não é adulterada. Viver uma vida dedicada a Deus, celebrando Ele por sua graça e seu perdão. Aplicação prática para as nossas vidas. Individualmente. E como corpo, como um só homem, como tendo o purificador, o libertador como cabeça, a igreja, ela é encarregada de se limpar da maldade, da vileza, da perversidade, da manipulação e abraçar as virtudes da verdade e da sinceridade. Nós, como igreja, a igreja do Senhor, precisa agir fortemente para excluir o pecado, para que a infecção do pecado não contamine a congregação inteira. A conduta imoral apresenta uma ameaça direta à existência da própria igreja. Os cristãos, nós, vivemos numa casa de vidro, por assim dizer, e o mundo está com autorização para nos observar. Nossa vida, ela está à disposição do mundo, com total transparência. Precisamos, juntos, observar, aprender e praticar a palavra de Deus. Quando nós, como corpo, como igreja, deixamos de reprimir o pecado, pecado esse que o mundo condena, nós, igreja, nos tornamos ineficazes no propósito de Deus para seu corpo. Em nossa cultura ocidental, nós observamos um crescimento muito rápido de seitas, cultos e religiões que não são o cristianismo. Falta-nos, como corpo, como igreja do Senhor, nos abraçar a verdade, a sinceridade e dar à própria igreja e à palavra de Deus a credibilidade que somente o Senhor pode dar. Para muitos, e outro dia nós conversávamos com o pastor Redney, para muitos, a postura da igreja está corrompida. O mundo que nos observa por trás de uma casa de vidro, olham para a igreja e veem líderes corruptos, veem uma disciplina frouxa, veem um acariciamento, uma proteção em relação ao pecado. Os líderes são fortemente acusados por causa disso. E daí então todos são colocados em um balaio só e são julgados. Porém, isso não pode nos afetar. Isso tem que nos trazer uma maior dependência do Senhor, para que juntos, à luz da palavra de Deus, tenhamos a credibilidade que o Senhor deu já ao seu povo na cruz por meio de Cristo Jesus. Cabe a nós, como igreja, combater o pecado, resistir ao pecado, resistir à malícia, à maldade, à perversidade, que tanto quer invadir o corpo de Cristo. A igreja hoje deve se opor claramente ao pecado. Ela precisa, a igreja,
procurar levar arrependimento e fé aos perdidos. Isso em palavras, em ações, ações que demonstram um desejo sincero de santidade. Santidade essa que exige um amor ardente para com Jesus e obediência total à sua palavra. A igreja precisa estar limpa de todo o fermento mau. A igreja, da mesma forma que os judeus limpavam os seus lares de toda partícula de fermento, deve se opor a tudo aquilo que queira corromper os princípios cristãos. Quando Cristo foi sacrificado na cruz, como Cordeiro de Deus, o sacrifício dele se tornou supremo, único, válido para toda a eternidade. Por isso, o povo de Deus precisa ter essa confiança, essa postura, não relativizando os ensinos do nosso libertador. Celebrar a Páscoa evidencia que, de fato, Cristo salvou, tem salvado e continuará salvando muitos. Morto por muitos, cristãos libertos, na aplicação da palavra de Deus, precisa desfrutar dessa libertação, dessa purificação, sem banalizar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Pascal, o Cordeiro que remove todo o fermento mau e traz uma nova vida, nova esperança e uma nova postura diante dele. Zorobabel conduziu o povo a celebrar a Páscoa, tendo em mente toda a sua responsabilidade. E nós, como povo de Deus, às vésperas da Páscoa, vamos celebrar o quê? Vamos celebrar a quem? Vamos nos dedicar a quem? Essa é uma resposta que eu e você devemos buscar no Senhor por meio da sua palavra. Muito mais do que ovos de Páscoa, muito mais do que caixas de bombons, o Senhor espera de nós uma celebração a valorizar o sacrifício salvífico na cruz. Bendito, exaltado, glorificado seja Ele, desde agora e para todo sempre. Amém. O libertador já nos libertou através de um preço extremamente alto, absurdamente caro, que não pode sequer ser comparado a qualquer outro valor ou meio de pagamento. Portanto, não permitamos que nenhum outro jugo de escravidão venha sobre nós. Eu quero te encorajar a se colocar na presença do Senhor juntamente comigo diariamente, para que nós desfrutemos da libertação verdadeira que conduz à pureza sincera, a uma vida santa, justa, piedosa, em retribuição ao sacrifício do Cordeiro de Deus. E eu quero também nessa hora te convidar a que tenhamos um tempo de oração, já caminhando para o final deste nosso encontro, deste nosso culto, orar com você.
Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai de amor, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por ser o nosso Redentor, o nosso Libertador. Obrigado porque Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, mas dando a sua própria vida, a fim de que nós desfrutássemos de vida, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pudéssemos finalmente ter vida plena, vida abundante. Obrigado a Deus, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ressuscitou ao terceiro dia e nos concede a vida eterna, o perdão dos pecados, a vitória sobre a morte. E também a possibilidade, Senhor, de vencermos toda inclinação má, carnal. Por isso, Senhor, nós humildemente te pedimos, fortalece-nos, ó Deus, no íntimo do nosso ser, fortalece-nos, para que nós possamos resistir a todo desejo pecaminoso, para que nós não nos coloquemos debaixo de nenhuma escravidão. E a Tua palavra várias vezes vai nos dizer que nós nos tornamos escravos daquilo a que nós nos propomos a servir, seja da obediência para a vida ou do pecado para a morte. Querido Senhor, ajude-nos a escolhermos a vida, Senhor. Ajude-nos a escolhermos a vida. Pai, encoraja esse meu irmão, essa minha irmã, que nesse momento se encontra fragilizado, paralisado pelo medo. Quem sabe alguém esteja enfrentando acusações por causa do passado. Quem sabe algum irmão ou alguma irmã esteja agora passando por um tempo difícil, não só por questões relacionadas à pandemia, mas por questões espirituais, emocionais. O Senhor conhece cada um, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, seja a força a sustentar, a revigorar. Seja, Senhor, os braços que amparam e levanta a tua igreja para estar presente em tempos de dor, de luta e de adversidade. Senhor, seja o Senhor a cura sobre aqueles que estão enfermos. Pai, restaura a saúde dos nossos irmãos e irmãs que têm sofrido com enfermidade. Ó Deus, haja no meio desse tempo de caos. Nós cremos que o Senhor é poderoso para sustentar a tua igreja durante todo esse tempo de adversidades, de calamidade. Cremos que o Senhor é poderoso para sustentar os teus filhos e as tuas filhas. Cremos que o Senhor é poderoso para pôr fim, Senhor, a essa pandemia. E nós apresentamos todas essas causas e tantas outras que os meus irmãos, as minhas irmãs estejam agora colocando diante do Senhor. Nós suplicamos o teu favor, o teu cuidado, Pai. E oramos para que o teu Santo Espírito nos faça aplicar a tua palavra ministrada sobre nós nesta noite, a fim de que o Senhor seja engrandecido, o teu povo seja edificado, para a glória e honra do teu santo nome. Assim nós oramos e te damos graças, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos em culto, desenvolvendo as nossas atividades apenas de forma online, em obediência ao decreto que nos tem sido dado por conta da pandemia do coronavírus. E até o dia 30 deste mês, tudo indica que nós permaneceremos assim. Mas se você tem alguma necessidade com relação às cestas básicas, a entrega, a devolução do dízimo, da tua oferta, você pode fazê-lo, pode realizar a transferência, pode realizar o Pix. Se você precisa vir às dependências da Betel para retirar alguma coisa, como por exemplo a cesta básica, você pode entrar em contato comigo ou com o pastor Luizeto, com o irmão Carlos César, com a irmã Nilce, enfim, com o próprio diácono Carlos Marino, e nós estaremos dispostos a auxiliá-lo e auxiliá-la durante esses tempos, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, faça resplandecer sobre ti a sua luz, a sua glória e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo seja conosco, o seu povo, onde quer que esteja reunido, ainda que mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.